Bom, nesta aula nós vamos agora classificar nossas informações da planilha. De que forma que é feito isto? Nós inicialmente teremos que lançar as informações e aqui, no caso, a gente vai ter várias formas de poder apresentar nossas informações. No caso, a gente cadastrou aqui nome Carlos, André, Fernando, Christian, Felipe, Leandro e Arnaldo. Eu posso usar essa mesma planilha e deixar aqui, no caso essa segunda, você vê que ela está com o nome por ordem alfabética, preservando, claro, os valores de cada um. Você vê que se mudou a posição aqui do nome, vai mudar o nome das vendas também. E neste último, acontece o seguinte, ele vai deixar por ordem de valores. Os valores maiores vendas vão ficar em cima, as menores vendas vão ficar embaixo, preservando o nome das pessoas com seus respectivos valores. Nessa segunda planilha, nós temos dois dados diferentes, vendas e metas. Os nomes, as vendas e as metas. Aqui a gente vai organizar por vendas, quem vendeu mais, a gente vai deixar ficar na frente. Quem atingiu a ia por ordem das metas, a planilha vai ficar por ordem das metas. Você pode ver que vai mudar a posição dos nomes, mas no geral vai ficar sempre na ordem certa. Então você vai organizar as informações, tá? Tipo, Carlos vai sempre ter que ter 200, independente da posição dele. Se aquele está aqui embaixo, vai ter que preservar 200. Se aquele está aqui, tem que ficar 200. Tá? Mesma coisa nas outras planilhas. Então vamos fazer. A gente vai praticamente fazer só essas duas planilhas. Essa daqui e essa daqui. O restante a gente vai só copiar e colar. E depois vamos classificá-las e organizá-las, ok? A primeira planilha vai ser essa. No caso eu já tenho pronto, eu vou copiar e vou colar. E essa segunda aqui. E agora eu vou selecionar, né, este próximo, vou copiar, botão direito copiar, e vou colar aqui embaixo, colar. Bem, agora vamos trabalhar para fazer essa organização que nem eu fiz aqui em cima, tá? Inicialmente eu vou fazer o que? Eu tenho aqui nome Carlos, André, Fernando, Christian, Felipe, Leandro e Arnaldo. Isso você vai ter que digitar lá na sua planilha, tá? Bem como essa daqui também, você vai digitar no seu exercício, tá, ok? Vai digitar eles. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar essa primeira planilha que você já digitou no seu caderno lá, que você já fez no seu computador, né? Você vai selecioná-las, ou você aperta o botão direito copiar, ou você vem aqui em editar, copiar. Você vai ver que ao copiar ele vai ficar pontilhado piscando, avisando que ele está pronto para copiar. E vou selecionar o destino. Eu vou querer copiar e colar nessa aqui. Então eu vou clicar sempre na primeira célula onde eu vou querer mandar. Então, sempre a primeira aqui, onde eu for mandar ele vai ter que ser a primeira aqui. Então se eu quero mandar ela para ficar aqui, tem que começar nessa linha, nessa coluna. E aqui, cliquei, editar, colar. Vou precisar também copiar essa mesma planilha aqui de novo. Vou fazer ela duas vezes. Então eu vou clicar aonde? Aqui. Eu quero que ela comece por aqui. Mas eu quero que ela fique aqui, né? Nesse espaço. Então eu tenho sempre essa primeira célula de onde eu quero mandar. Que é essa daqui. Editar, colar. Já vou fazer aqui para essas outras duas também. Copiar para manter aqui, colar e aqui também colar. Então tá. Agora eu vou deixar organizado. Vou organizar essa primeira nova que eu fiz aqui. Como que eu vou fazer? Eu quero que essa primeira aqui fique em ordem alfabética. Então eu quero que todos por ordem alfabética, que nem aqui, ó.
André, Arnaldo, Carlos, então ficou A, depois o C, depois o F, depois o L. Se eu selecionar só aqui e colocar em ordem alfabética, ele vai mudar aqui a ordem tranquilamente, só que os valores não vão mexer. Só que eu quero que ele mexa os valores também. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas elas envolvidas. Seleciono. E agora eu quero que fique organizado essas informações por ordem alfabética. Perto do gráfico aqui que a gente já viu na outra aula, a gente tem aqui, ó, classificar em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior, ou classificar em ordem decrescente, do maior para o menor. No caso eu queria do menor para o maior, em ordem crescente, que é da letra A até a letra Z. Então eu vou clicar nele. Já está organizado. E você pode ver que os valores que estavam correspondentes a cada um, que nem o André, continuou com seus 500, porque ele foi mudado de posição, então ele já muda tudo sozinho. Se eu quisesse fazer em ordem decrescente, só como exemplo, vou selecionar essa daqui e vou colocar, em vez desse botão, vou colocar em ordem decrescente. Então começa com L e acaba no A. Tá? Mas nesse caso aqui, ó, você pode ver que ele ficou organizado não pelo nome, mas pelas vendas. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar de novo todas elas. Para eu selecionar essas opções como por ordem de vendas, que é essa segunda coluna, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em dados e depois de dados eu vou clicar em classificar. Repare que logo depois que eu selecionei, ele já vai me dar a opção. Você quer que eu selecione a coluna G? Coluna G, ó. Qual é a coluna G, ó? Porque eu selecionei a coluna G e a H, né? Nesse meio aqui, ó. Se você verificar, ó, tá selecionado qual coluna? Tá a coluna G, tá selecionada, e a coluna H tá selecionada. Eu quero que classifique pela coluna G, que é o nome, né? Ou pela coluna H. No caso eu vou querer que fique pela H, né? Pela H. Em que ordem? Crescente ou decrescente? É do menor para o maior ou do maior para o menor? No caso aqui nós vemos que está do maior para o menor, então é decrescente. Clique em OK e veja que já ficou organizado. Esse próximo aqui, então, vamos trabalhar com esse próximo. Aqui eu organizei por vendas e depois por metas. Então vamos de novo aqui, ó. Eu vou organizar essa planilha aqui que eu copiei, que é a original, essa daqui. Eu vou organizar isso por vendas. Então eu vou selecionar. Vou de novo em dados, classificar. Aí, de novo, eu vou classificar por qual coluna? Coluna E. Ó, para mim já até aparecem as opções que eu tenho. Só tenho a opção E, F ou G. Em que ordem, por qual dessas colunas eu quero que organize? Eu quero que organize pela coluna E, que é nome, pela coluna F, que é vendas, ou pela coluna G, que é meta. Eu quero que organize por vendas. Então a coluna F. Crescente ou decrescente? Vou deixar por ordem decrescente, do maior para o menor. Quero saber quem vendeu mais. Ok? E já ficou. E preservou o nome de cada um deles e os valores de cada um deles. E o outro aqui eu vou classificar por meta. Mesma coisa, dados, classificar. Ó, automaticamente já vai aparecer IJK. IJK. Por qual que eu quero organizar? Por meta agora, né? A meta qual coluna que é? Coluna K. Do menor para o maior, crescente, ou decrescente do maior para o menor? É do maior para o menor. Coluna K, então vai organizar pela meta. Ok. Ficou do maior para o menor. Ok? Então você vê que para organizar as tabelas e para reorganizar é muito fácil. Tá? É só selecionar corretamente e saber classificar. Qual delas vai classificar. Tá? Só para você entender. Se eu, por exemplo aqui, se aqui eu organizo ele por ordem e não seleciono as duas, se eu fosse, por exemplo, fazer ao inverso, ó, classificar de ordem decrescente, olha o que vai acontecer. Ó. Os valores estão aqui,
Mas se eu selecionar só o nome e eu colocar em decrescente, olha o que vai acontecer. Ó. As células ao lado da seleção contêm dados. Deseja estender o intervalo de classificação ou classificar o intervalo? Só a seleção estendida ou a seleção atual? Porque está falando que tem alguma coisa errada, que ele está entendendo que essa planilha está relacionada com essa. Se você relacionar só uma, ele vai organizar só essa daqui e os valores vão estar tudo errado. Você vai bagunçar toda a planilha, ok? Só para você entender, ok? Bem, essa aula é só. Salvem, tá? A nossa aula e até a próxima aula.